Uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao workshop de terapia do esquema. Eu sou o Dr. Diego Gonçalves. Boa tarde, pessoal, eu sou a Aline Gonçalves. Bom, e a gente está aqui hoje para poder trazer essa abordagem, né, que realmente faz tanta diferença na vida do profissional da psicologia. Ela nem é tão nova assim, ela é da década de 90, mas vem ganhando força nos últimos anos, né? E agora, no Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivas, foi um boom de terapia de esquema. Todo mundo estava falando de terapia de esquema. Eu e a Aline, a Aline já tinha estudado, a Aline já tem formação em terapia de esquema, eu venho estudando bastante sobre terapia de esquema e resolvemos, então, fazer esse workshop, tá bom? Tá bom? Chamem todos os seus amigos para poder vir para cá. Vão ter coisas muito novas aqui. Eu garanto a vocês que realmente vão ter novidades. A gente vai ter uma prática profissional para vocês, ok? Para vocês realmente verem como é a prática da terapia de esquema. Denilson está perguntando se a tela principal vai abrir. Denilson, está tudo aberto. Né? Os slides estão aí, a minha imagem também está. Todo mundo está me vendo? Se for no celular, ele precisa mudar a tela. Todo mundo consegue me ver bem, pessoal? Ana Paula, está me vendo bem, Ana Paula? Com qualidade? Bom, então vamos lá. Qualquer dúvida, vocês podem comentar, eu estou vendo tudo aqui, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Deixa eu me apresentar primeiro para vocês. Eu sou o Dr. Diego Gonçalves, eu sou doutor em psicobiologia, sou terapeuta cognitivo-comportamental com 19 anos de experiência. Eu sou terapeuta cognitivo-comportamental na condição mais ampla que essa palavra pode significar. Tudo que é relativo às terapias cognitivas e comportamentais, eu tenho estudado, inclusive terapia de esquema. Sou CEO do grupo Metacognitiva, ex-coordenador de mestrado de psicologia da Universidade de Potiguar, coordenador do curso de formação e especialização em TCC da Metacognitiva, professor de pós-graduação, membro da Mancha University da Flórida e, acima de tudo, entusiasta por inovação, inclusive por novos temas que podem fazer a diferença na vida profissional do psicólogo. Aline, pode se apresentar. Bem, eu sou a Aline Gonçalves, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Espera aí. Deixa eu aqui minha perna. Desculpa. Voltando, pessoal. Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Também sou especialista em relacionamentos, terapia de casal e sexualidade humana. Sou CEO também da Metacursos, Metacognitiva. E também professora de pós-graduação dos cursos da Meta. Pessoal, e acima de tudo, como eu disse, na Metacognitiva a gente sempre está buscando trazer muita novidade, né? Na verdade, existe todo um empenho de uma filosofia que a gente desenvolveu, que é ajudar os profissionais de psicologia a viver de maneira digna da psicologia. E isso começou porque um dia disseram que eu não conseguiria viver da psicologia. Eu quando passei no vestibular, fui todo feliz contar para o meu pai que eu tinha passado no vestibular. Ele estava com uma amiga, e aí eu fui lá e disse, olha, passei no vestibular. Meu pai comemorou, eu comemorei, e ela disse, para quê? Medicina? Aí eu disse, não, psicologia. Ela, do jeito que estava animada, deu aquela desanimada e disse, é um curso lindo, mas você vai morrer de fome. E aí, a partir daí, eu comecei a pensar, peraí, eu já escolhi o que eu quero, e o que é que eu vou fazer agora para poder viver? E tinha uma pessoa me buzinando que precisava casar. Estava querendo casar. Né? E aí queria casar, porque queria casar, e aí eu tive que dar meu jeito de poder viver da psicologia, de poder oferecer dignidade, né, às nossas vidas. E aqui estamos, tanto eu, a Aline, meu irmão é psicólogo, meu pai é gestor de psicologia. Então eu costumo dizer que ou essa profissão ela é muito boa, tem tudo para dar certo e para ajudar todos nós, ou eu sou doido de carregar todo mundo para trabalhar com a psicologia. E a gente, acima de tudo, a gente tenta inovar de muitas formas possíveis, tanto eu quanto a Aline, a gente tem essa missão, né, de trazer novidades para o campo da psicologia, e aí a gente tem muitos formatos, como essa aula aqui, em formato podcast, que a gente está oferecendo para vocês. Isso aqui é uma forma também que a gente tem de poder inovar, de trazer uma forma diferente, né,
de poder trazer um conteúdo bacana para vocês. Tá? Então, aqui no nosso estúdio, né, isso aqui lá na Metacognitiva também, a gente tem um estúdio para poder trazer conteúdo nessa formatação, os temas muito novos, resistência terapêutica, relacionamento, terapia dos esquemas, sempre realmente trazendo muita novidade para vocês. E recentemente fomos patrocinadores do Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivas, também aqui estão algumas fotos, com alguns dos maiores nomes da psicologia, professor Vicente Caballo, né, professora Ângela Donato também, eu e a Aline aí no centro também, né, então nomes realmente que são referências aqui da cidade, estiveram nos prestigiando no nosso estande, ok? E aqui é a Metacognitiva, né, que é o nosso instituto, é o instituto que a gente trabalha e que a gente tenta fazer realmente a diferença na vida de vocês. Todo mundo aqui tem muito interesse em terapia dos esquemas. Todo mundo aqui, me falem um pouquinho. Eu quero ouvir um pouquinho vocês também. Ana Paula já falou comigo, estava toda interessada em terapia dos esquemas, né, Ana Paula? Também, né? Janaína está dizendo que sim, Denilson. Mas, pessoal, por quê? Muito interesse, Janaína. Mas por quê, Janaína? Por que de tanto interesse em terapia dos esquemas? O que é que te atraiu tanto? Eu acho que é uma forma que você consegue chegar melhor no paciente com novas abordagens, com uma nova forma de trazer os problemas que às vezes eles não conseguem colocar para fora de uma forma mais fácil. Eu acredito que é uma abordagem muito interessante, já que eu não venho da TCC, então para mim é um desafio ainda maior, então estou começando a estudar também TCC. Eu e o Otávio, a gente está correndo atrás da TCC também, estudando. Inclusive, está estudando TCC agora, né? Ele está lá no Metacognitiva. Está lá no curso. Quando ele chegar, ele vem para cá. E eu acho que eu estou começando a me apaixonar pela terapia dos esquemas. Então, estou muito interessada. Nós temos aqui uma pessoa que é realmente apaixonada pela terapia dos esquemas, a Aline Gonçalves. Eu sou mesmo. Né? A gente tem umas paixões parecidas, né, Aline? Tem relacionamento terapia do esquema. E como foi que você se apaixonou pela terapia dos esquemas? Eu me apaixonei pela terapia dos esquemas há 9 anos atrás, quando eu participei da primeira aula do Weiner, e ele trouxe para mim um conceito sobre felicidade que me chamou muita atenção. Sim. Ele falou assim, ele fez uma pergunta, né, para a turma. O que é felicidade para vocês? E aí, naquela hora, veio vários pensamentos, né? Felicidade para mim é isso e tal. Mas então, deixa eu trazer aqui para vocês uma definição, uma percepção. Felicidade nada mais é quando você tem uma necessidade sua suprida. Sim. Quando ele falou isso, minha cabeça fez bum! Eu nunca parei para pensar assim, que é uma necessidade suprida. E eu acho que é o ponto mais marcante da terapia dos esquemas, porque a gente sabe justamente onde a gente quer chegar na terapia. A gente sabe o que realmente precisamos entender sobre a demanda do paciente, porque a toda hora estamos ali atentos qual é a necessidade não atendida do paciente. E a terapia do esquema, ela nos dá esse método, né, essa metodologia, para a gente poder realmente chegar nesse ponto. Quais necessidades não foram atendidas na vida daquele paciente? Então, quando a gente faz as vivências emocionais, né, quando a gente faz todo o caminho que as técnicas nos possibilitam, o olhar do terapeuta é com esse foco. Qual necessidade não foi atendida? E olha só, a terapeuta do esquema aqui de plantão, ela é craque em suprir necessidade. A nossa filha ontem, a nossa filha passou a semana acampando, lá em Bananeiras. Dormindo em acampamento, no meio da grama, não tinha banheiro ecológico, né? E aí, ela chegou ontem, 8 da noite. 8h30 da noite. E aí, como é que foi? Não, eu amanheci já pensando, espera, Gigi vai chegar super cansada, a semana inteira ela sentindo faltas de 1000 coisas, e aí ela vai chegar e eu vou ter deixado aqui para ela a comida que ela mais gosta, porque até então ela ia chegar às 16, e às 16 eu estaria atendendo, né? Então, deixei a torta de maçã, que ela é fã, quando eu faço, não dura 2 dias, então deixei pronta a torta de maçã dela, e quando eu soube que ela chegaria às 8,
eu fiz questão também de fazer o prato preferido dela, que é uma macarronada, que ela ama. Então, quando ela chegou em casa e ela viu na cozinha preparado, nossa, a expressão emocional dela mudou na hora, né? Aquele cansaço passou para um sorriso da ponta à outra. Mamãe, você fez o que eu gosto. Eu disse, claro, filha, é uma maneira também de expressar para você o quanto sentimos saudades, o quanto isso é importante. Não deixou de ser também uma expressão dela, linguagem do amor, né? Sim. Então, ficar atento às necessidades é justamente proporcionar esse estado emocional de satisfação, de alegria, que foi um pouco que eu tentei fazer ontem com ela. Falando em suprir necessidades, geralmente a metacognitiva ela é muito boa em suprir necessidades dos psicólogos, né? Bastante. Porque as faculdades não costumam ser muito boas nisso. Então, até fazendo aqui uma relação com a terapia de esquema, a metacognitiva ela surgiu justamente porque a faculdade de psicologia ela falha muito em suprir muitas necessidades que os psicólogos precisam para poder se sentir seguros e para poder crescer profissionalmente. Então, a faculdade, na atualidade, a gente percebe que ela não consegue preparar para o mercado, né? Ela não tem prática, tem muito pouca prática na faculdade de psicologia. Incrivelmente, a gente acha que a faculdade ela é profunda. Eu, na condição de coordenador e professor, afirmo, ela é muito rasa. Ela é muito rasa. Então, a gente costuma sair muito despreparado. E a ideia da metacognitiva é justamente suprir essa necessidade não atendida. Exatamente. Também, né? Então, a gente tenta fazer isso através dos cursos que a gente tem, Engaja Psi, QRT, Terapia de Esquema, TCC, tentando ajudar os profissionais a, de fato, se sentirem seguros para poder atender e crescer profissionalmente também. Né? Resultado, então a gente tem... O que é que acontece, Aline, quando a pessoa não tem as necessidades supridas na terapia de esquema? Ela sofre, né? Ela sofre, desenvolve esquemas desadaptativos, né? Disfuncionais. A mesma coisa acontece com o psicólogo, às vezes, quando sai da faculdade. Ele começa a desenvolver esquemas disfuncionais, se sentem inseguros, se sentem incapazes, né? Não se sentem autônomos para poder realmente atender sem uma supervisão, entendeu? Então, isso costuma acontecer. E a gente, como bons terapeutas de esquema, tentamos suprir um pouquinho dessa necessidade. Ok? Então, pessoal, vamos falar de terapia de esquema, tá? Então, como eu disse, a gente sempre tenta inovar, sempre rumo a aprofundamento teórico e crescimento profissional dos psicólogos. Meu amigo João Batista, seja bem-vindo também. Vamos começar. Você já conhece o Jeffrey Young? Já conhecem ele? Jeffrey Young, ele foi docente da Universidade de Colômbia, ele foi aluno de Aaron Beck, dividiu sala com Aaron Beck durante muito tempo, e era terapeuta cognitivo-comportamental. Mas ele começou a entender que a TCC ela precisava realmente de algumas modificações para poder conseguir trabalhar com transtornos caracterológicos e transtornos de personalidade. Pacientes rígidos, demandas vagas, demandas que não eram exatamente tão claras. E aí foi quando ele realmente começou a estudar, acima de tudo, sobre personalidade. E começou a criar um grande corpo de conhecimento, de compreensão acerca de personalidade. Ela é formada, e aí surgiu a terapia do esquema, né? Então ela é considerada um acréscimo à TCC. Ela não destoa da TCC. Às vezes eu até escuto isso de alguns profissionais, dando a entender como se fosse uma abordagem à parte, e não é. Ela não é uma abordagem à parte, né? Ela é, na verdade, um acréscimo à TCC, tanto que ela tem técnicas cognitivas e técnicas comportamentais também. Mas Young, ele dá uma grande ênfase, acima de tudo, em técnicas emocionais. Né? Ela dá uma grande ênfase em técnicas emocionais. No meu atendimento clínico, tem uma frase que eu costumo dizer, que quando o paciente sente, ele muda. Exatamente isso. Né? Até porque, para a mudança acontecer, é necessário fazer um impacto emocional, né? Exatamente. Precisa fazer um registro impactante emocional para ele poder passar pela mudança. E muitas vezes, por falta de manejo, ou falta de experiência do profissional, nem toda vez a técnica cognitiva ela gera realmente uma emoção impactante, uma emoção forte no paciente. Então, por conta disso, nem sempre o paciente ele consegue realmente fazer a mudança.
Então, quando a demanda é muito vaga, quando o paciente, de fato, não vivencia esse processo, essa experiência, então a mudança ela vai se tornando mais demorada, até a terapia ela vai se tornando um pouco mais cansativa nesse aspecto. E aí, a terapia dos esquemas veio para somar, veio para contribuir em cima disso. Inclusive, não é toda demanda que a terapia dos esquemas ela abarca. Ela é adequada para poder atender. Né? Então, geralmente, condições clínicas mais pontuais, ou demandas como transtorno de ansiedade, a crise em si, a TCC ela ainda é a abordagem adequada, mais indicada. A terapia do esquema ela tem feito tem assim, sido tão, trago resultados tão importantes, né? Que tem a terapia do esquema para casais. Tem. Inclusive, eu utilizo bastante na minha prática. E realmente faz uma diferença, assim, absurda. Até porque tem a questão da química esquemática, né? Também. A reparatalização limitada, que é feita pelo próprio casal, não pelo terapeuta, como acontece na terapia do esquema individual. Então, eles aprendem a fazer esse suprimento de necessidades. E, assim, o efeito, nossa, é extremamente gratificante. Denilson, Rafael Faria está dizendo que é muito interessante, porque a CBTC focou muito na terapia dos esquemas, né? E Denilson, deixa eu só mudar aqui a câmera, está dizendo que gosta porque ela permite um diagnóstico preciso e de alta ajuda para o paciente. O que eu acho bacana, principalmente, Denilson, na terapia dos esquemas, eu acho que ela gera uma compreensão e uma consciência. O paciente ele tem uma consciência maior do que é que te faz sofrer. É isso mesmo. Eu acho que é o grande diferencial da terapia de esquema. Então, assim, ele realmente tem consciência qual foi o padrão esquemático que foi desenvolvido na vida dele, que faz ele ter um sofrimento, né, que gera sofrimento. E engraçado que aquele esquema que foi desenvolvido lá na infância, ele é reativado na vida adulta. Por isso que a gente fala nos modos esquemáticos, né? Em criança vulnerável, criança zangada, criança feliz. Pais críticos, né? Pais internalizados mesmo, né? Também. Então, por isso que a gente faz uma referência a essa condição. Porque a manifestação ela vem acontecer justamente na vida adulta, na ativação desses modos. Ok? Então, a TCC ela tem alguns limites, pessoal, mas não se engane, toda abordagem tem. Psicanálise tem, a própria terapia do esquema tem seus limites, a DBT tem, ela tem seus limites e ela tem, na verdade, algumas demandas que ela se propõe a tratar, ok? Então, a TCC parece ter limites para casos de transtorno de personalidade, casos crônicos e pacientes refratários, né? Também há limite para pacientes vagos e difusos, e nem todos os pacientes cumprem os protocolos da TCC. E a TCC, ela requer uma coisa que é muito importante. Ficou mudo. Tá mudo. Tá me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Agora sim, voltou. Deixa eu só ajeitar aqui, só um minutinho. Tá mudo. Só um minutinho, pessoal. Voltou. Tem outras pessoas aí também que estão com o microfone ligado, pode estar atrapalhando.
Não. Agora eu acho que Agora voltou. o pessoal veio. Pessoal, a gente teve aqui um problema com o microfone principal da gente. Voltou. Não voltou, mas voltou com outro microfone que a gente está usando. Mas todo mundo consegue me ouvir com qualidade? Na Paula. A gente teve um problema com o microfone principal, então a gente vai alternar aqui com o microfone que é possível, tá? A TE João Batista está perguntando se a TE ela é eficiente para pacientes com transtorno de ansiedade do borderline. É eficiente para esse perfil de paciente. Ok? Inclusive, quando a gente fala em esquemas de rejeição de desconexão, a maioria das técnicas imaginativas é realizada exatamente com esse tipo de domínio. Então João Batista, isso tem uma capacidade de ressignificar, dar um sentido diferente a esse padrão de memória do paciente. Então, o que é a terapia de esquema? Ela é uma proposta inovadora que visa ampliar conceitos e tratamentos da TCC clássica e dedicada a pacientes crônicos e difíceis de tratar. E, principalmente, há um enfoque até um pouco maior para aqueles padrões de esquemas onde identificar os pensamentos automáticos ele não é tão evidente assim. Né? Eu estava até lendo um livro do Jeffrey Young, e ele disse uma coisa que para mim faz muito sentido. Ele disse que o grande problema desses domínios, a gente fazer a modificação desses padrões esquemáticos, é porque, como eles foram desenvolvidos na primeira infância, boa parte das vezes, o paciente ele não consegue ter uma lembrança muito clara dessa situação. Então, como ele não tem uma lembrança clara dessa condição, dessa situação, então ele não consegue ter manejo. Né? E aí, quando ele começa a ter consciência sobre o fato, aí realmente ele consegue ter um pouco mais de manejo. Então, assim, por isso que o foco, muitas vezes, é no aspecto emocional e vivencial, né? É senso-perceptual, boa parte das vezes, também. Então, ela é direcionada, né, João Batista tinha perguntado, justamente para transtornos da personalidade, em especial para transtornos da personalidade, pressupõe a existência de esquemas ou crenças disfuncionais crônicos que foram formados na infância, é o que a gente chama de esquemas iniciais adaptativos. Então, existe uma tendência a um foco nessa condição, maior ênfase na relação terapêutica. Então, a gente compreende que a própria relação terapêutica ela é passível de modificação dos padrões esquemáticos também, né? Maior importância aos acontecimentos da infância, diferente da TCC, que a gente foca menos. O foco da TCC é realmente na manifestação dos padrões de pensamento, baseado nos esquemas iniciais adaptativos e baseado nos esquemas iniciais desadaptativos, né? O Jeffrey Young ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: se o paciente não obteve cuidados suficientes, nós efetivamente cuidamos dele. Esse é o objetivo da terapia de esquema, é cuidar, de fato, do paciente. O que quer que ele tenha faltado, nós promovemos mais e mais a fim de contrabalançar a falta daquilo, né, na infância ou na adolescência. E eu acho que esse é um perfil bem característico do terapeuta do esquema, que é o arquétipo do cuidado, né? Do cuidador. Sim. Ele tem esse perfil de cuidar mais, ele é mais atencioso, ele é mais empático, ele é mais atento. Você me entende quando eu falo isso? Sim, Esse perfil mais cuidador? Sim. Pessoal, deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui o som. O pessoal está dizendo que o áudio não está bom. Me dê um minuto que eu vou tentar aqui resolver esse problema do som, tá? Tá todo mundo falando que o som tá ótimo. Pessoal, me digam agora se vocês conseguem me ouvir com qualidade. Sim.
Tudo perfeito. Tá, consegue me ouvir? Tá bom o som? Tá massa. Pronto, então vamos voltar. Se acontecer qualquer problema com áudio, às vezes acontece, pessoal, problemas técnicos, infelizmente acontecem, tá? Aí vocês me avisam que a gente ajeita aqui, ok? Então, a forma de mudar o esquema é trabalhando diretamente na relação terapêutica, né? Através da experiência emocional corretiva. Então, a gente tenta promover emoção, promover uma nova experiência. Por isso que se usa tanto processos imaginativos com pacientes na terapia de esquema. Não é só isso, obviamente, mas muitas vezes a maneira que a gente tem de fazer essa correção é justamente com experiência novamente. E aí os processos imaginativos, eles são muito bons nessa perspectiva. Isso. Né? A gente acaba utilizando bastante. Então, pessoal, o que é um esquema? O esquema é uma estrutura, ele é um tema, né, que está aqui vinculado às nossas memórias acima de tudo. Então, a gente vai vivendo, a gente vai tendo memórias, e aquilo vira a nossa referência de verdade no mundo. Eu costumo dizer que o que os nossos pais falam, para nós é uma verdade absoluta. A gente não costuma questionar. Então, se você pegar uma criança, e aqui em casa tinha uma coisa muito curiosa, que acontecia com a Giovana, que a Aline era a referência de verdade para a Giovana. E eu brinco dizendo que eu era a 8ª pessoa depois de ninguém, né? Porque toda vez que eu dizia um negócio, hoje vamos no shopping, ela dizia, mamãe. Ela dizia, agora vamos comer pizza, mamãe. Agora vamos para casa, mamãe. Então, o que a Aline falava era referência de verdade, naquele momento. Não era assim? Era assim. Né? Então, esse vínculo que é dito naquele momento, simplesmente a criança capta. Né? E isso vai gerar uma memória. E a gente vai se guiar por essas memórias como se fosse uma verdade, a partir daí. Então, é uma conclusão de vida que guia você. Agora, a gente está falando de uma experiência interessante, né? A gente está falando de, bom, espero que adultos saudáveis ajudando no processo educativo de uma criança. Mas quando a gente não tem adultos saudáveis? Como é que a gente faz? Quando a gente tem pais desconectados com a criança, rejeitadores, pais que cobram muito, supercríticos, invalidantes. O que é que acontece? O que é que vocês acham que acontece num momento como esse? Pessoal, a Aline diz uma coisa que é bem interessante. A Aline tem uma frase que ela diz assim, quando ela atende terapia de casal, né, e ela pergunta assim, quantas pessoas tem aqui no set terapêutico? O pessoal olha assim e diz, tem 3. A Aline diz, não, tem 6. Não é? 6 pessoas, porque a gente também busca entender como é que foram essas experiências de vivência com os pais. Porque nós somos, a questão conjugal, a vivência conjugal, a dinâmica conjugal, tem como referência os aprendizados. O que esses pais repassaram? Como é que foi esse núcleo familiar? Né? O que acontecia repetidas vezes que se tornou verdade para você? O que você ouvia? O que você aprendeu sobre relacionamento? Então, o set terapêutico de um casal, quebra-cabeça é um pouco mais trabalhoso, porque precisamos entender ali 6 cabeças. Sim. Tem que entender a cabeça dos pais também. Exatamente. Como é que esses pais influenciaram naquela dinâmica conjugal? Então, esquemas iniciais desadaptativos. A partir do momento que a gente começa a ter a interação com o ambiente, começa a ter a interação com o meio social, a gente começa a aprender regras, a gente começa a solicitar o suprimento de necessidades. Uma criança nasce, a primeira coisa que ela faz é solicitar o suprimento de necessidades. Verdade. Quando ela está chorando, ela está, na verdade, ali reclamando, protestando com a necessidade dela ali não está sendo correspondida. Ela estava no canto quentinho, confortável, seguro, confortável, e naquele momento agora ela vem no mundo para uma condição insegura, uma condição que ela não conhece. Exatamente. Né? E o ser humano, ele é guiado por coerência e ele é guiado por a manutenção da nossa compreensão de viver. Então, a maneira como a gente vive, a gente quer que se mantenha. A gente até estava conversando sobre isso essa semana. E quando uma necessidade não é suprida, quando a gente tem a perspectiva do suprimento de uma necessidade, e isso não acontece, a gente sofre. Né? E aí vem as condições clínicas, transtornos psicológicos, em especial os transtornos de personalidade.
são formados por memórias, emoções, sensações corpóreas, relacionadas a si próprio e aos relacionamentos com outras pessoas. O Jung, ele fala muito que o ser humano, ele vai expressar na vida adulta muito da relação interpessoal que ele teve na infância e na adolescência. Então, aquele ambiente social que ele viveu e as experiências de vida com suprimento de necessidade, com traumas que ele possa ter vivido, com limites prejudicados e com modelos, né, as pessoas internalizadas, aquilo ali vai moldar a personalidade dele no futuro. Que pode ser de uma pessoa sadia, a gente pode ter aqui esquemas, né, um padrão esquemático, adaptativo, um modo esquemático de um adulto saudável, ou não, no caso. E tudo isso é desenvolvido durante a infância ou a adolescência, né? É elaborado ao longo da vida do indivíduo, então, no decorrer de toda a vida, a gente vai, na verdade, construindo essa conclusão de mundo, mas vale salientar que a estrutura que a gente vem a desenvolver na infância, ela realmente gera padrões mais inflexíveis. Quando a gente está na adolescência, o que a gente aprende na adolescência, existe alguns esquemas que eles são caracterizados, são desenvolvidos na adolescência, eles geralmente são mais flexíveis e são mais fáceis de ser trabalhados pelo terapeuta. Já desconexão e rejeição, limites prejudicados, a gente tem uma dificuldade maior de poder trabalhar. A inflexibilidade ela é maior também. Exatamente por isso que a gente precisa mexer com as emoções do paciente. E é disfuncional em nível significativo, ou seja, atrapalha a vida da pessoa, bastante, em algum grau. Né? Tem experiência na clínica, você vê muito isso, Aline? Vejo, em especial o de rejeição e o de abandono nos casais. Casal é muito comum, né? Muito, muito comum. Esse padrão esquemático. Isso. E como é a manifestação que você vê tipicamente? A manifestação acontece através da emoção da raiva, muitas vezes, né? E essa raiva, ela acaba gerando estratégias hipercompensatórias, então, de agressividade, de restauração de justiça, e aí a dinâmica conjugal, ela fica insustentável, porque as necessidades de nenhum estão sendo supridas. Então, eles começam a guerrear mesmo, né? Eu vou dar um exemplo, mais para frente, sobre o esquema de privação emocional. Sim, que é bem comum, inclusive. Super comum. Em relacionamento, inclusive, né? Então, bastante. Existe muito uma cobrança, realmente, para que as necessidades sejam supridas, e existe uma expectativa muito alta de necessidades sendo supridas, e a pessoa sempre tem aquela sensação de que ela nunca consegue suprir as necessidades, por mais que o companheiro tente. Exatamente. E aí dá uma sensação realmente de vazio, né? De não estar conseguindo. Não é? Então, os esquemas iniciais. Deixa eu só ver aqui o que a Janaína falou. A Janaína está dizendo que deve ser maravilhoso ATE na terapia de casal. Eu acho que ela quer dizer é muito, com Aline Gonçalves. É muito interessante, Janaína, porque eles conseguem nomear os esquemas, eles conseguem entender sobre os modos esquemáticos, eles entendem quais são as estratégias que mais se manifestam, e aí quando eles têm essa compreensão e entendem que é possível haver mudanças e adotar outras formas de lidar, realmente acontece a transformação, o que o casal ele veio buscar na terapia. Sim. Isso acontece também, né? Os esquemas iniciais, pessoal, se a gente for parar para ver, eu não sei se alguém que atende aqui já teve essa impressão. Se tiver, diga para mim. A gente tem impressão, o terapeuta tem impressão, boa parte das vezes, que ele está lutando contra o padrão esquemático do paciente. O paciente parece que ele está lutando para manter o esquema. Quem já sentiu isso aqui, na prática profissional? Eu. Já sentiu, Aline, eu também. Quem já percebeu? A impressão que dá é que o paciente está tentando fazer a manutenção daquele padrão esquemático. Mas na prática é isso que acontece. Ele tenta perpetuar os esquemas. Então, mas por que alguém ia querer perpetuar um padrão de pensamento que é negativo para ela? Então, você tem uma função para essa pessoa, tem benefícios para essa pessoa, sem falar que, como você bem falou no início, a gente busca sempre a coerência. Então, a referência que eu tenho é desse padrão instalado, eu não tenho nenhuma outra referência, então eu vou buscar perpetuar e manter. Exatamente o que a Aline acabou de dizer. Por um fato muito simples, é o que a pessoa conhece da vida. Exatamente. É coerência psicológica. O nome disso, né, quando a gente fala em termos de resistência terapêutica, a gente chama isso de autoconsistência. É a maneira que a pessoa aprendeu de lidar com o mundo. Ela não conhece outras maneiras. Ela não conhece outras formas. Então, como ela só conhece aquela forma, ela vai manter a consistência. Ela vai manter aquele modelo. Ela não consegue pensar, para a gente é óbvio que aquele modelo é ruim.
para ela, não. Porque foi a maneira que ela aprendeu de lidar com o mundo. Então, vamos pegar aqui um processo hipercompensatório, né? Uma pessoa que acha que é burra, por exemplo. Na dúvida, estude o máximo que você puder. Então, eu estou aqui hipercompensando. Por mais danoso que isso possa parecer, estudar 12, 14 horas por dia para poder compensar aquilo que eu acho que o outro consegue fazer com 3 horas. Na terapia de relacionamento, por exemplo, individual, uma pessoa que tem esquema de abandono, sim, ela sempre está tentando se relacionar com alguém. Ela tem várias pessoas, se relaciona com várias pessoas ao mesmo tempo. Pode ser ao mesmo tempo, ou pode ser em sequência. Termina um, já inicia outro. Justamente para não confirmar o esquema de abandono, que é a hipercompensação. Ou ela pode ir também para outro extremo, da evitação, que ela passa a não mais querer vínculo, nem criar intimidade com nenhum parceiro. João está falando aqui, tem várias pessoas falando aqui de ganho secundário. O que é que vocês estão chamando de ganho secundário? O que é o ganho secundário? Se quiserem falar. Ganho secundário é quando eles ficam no conforto do lar. Eu gosto de dar um exemplo que eu gosto de dar bem bacana. A gente pega um paciente tímido, deixa eu só mudar aqui a câmera, pessoal. A gente pega um paciente tímido, tá? E eu vou fazer uma referência aqui à zona de conforto, né? A gente fala muito em zona de conforto. E aí, aquele paciente, ele poderia estar se expondo, poderia estar fazendo apresentação de trabalho na faculdade, poderia estar paquerando com garotas, e ele não faz nada disso. Ok? Então, ele fica, a gente costuma dizer que ele fica na zona de conforto. A pergunta que eu costumo falar é confortável? É uma condição confortável? Poxa, ele queria namorar, mas ele, né, não vai. Ele queria poder fazer apresentações, mas ele não vai. Então, é desconfortável. É confortável ou desconfortável? É desconfortável. É desconfortável. Então, como é que é zona de conforto? É porque a definição está equivocada. A definição está equivocada. É zona de desconforto. Só que, como é familiar... Exatamente. Vai ter resistência de mudar. E, inclusive, eu tenho falado que o termo está errado e a gente precisa trabalhar com a ideia de zona conhecida e zona desconhecida. Faz mais sentido. Né? Pronto, Carla acabou de dizer. É conhecido. Então, aquilo que é conhecido, aquilo que é previsível, a gente tem uma tendência a se acomodar nela. Porque é o que eu entendo, é o que eu conheço. E por mais que adotar uma outra postura possa ser melhor, eu não conheço, eu não sei qual é o resultado. Então, eu tenho medo de me arriscar. Então, como eu tenho medo de me arriscar, eu fico naquela zoninha. Entendeu? Washington, voltar a atenção para si, coitadismo, mas a zona de conforto não tem nada de confortável. Então, assim, pessoal, se a gente for pegar até essa ideia da coerência psicológica, acho que o que a gente está falando realmente é de uma zona conhecida. Total. Né? Então, eu fico aqui preso na zona conhecida. Então, embora cause sofrimento, o esquema é confortável e familiar. Olha a zona conhecida aqui novamente. Né? Então, eu fico naquilo que eu conheço. Uma das coisas, eu converso muito com a Aline. Todo dia existe uma sessão de terapia aqui em casa, né? E eu converso muito com a Aline, a gente estava conversando esses dias, dizendo que um dos maiores medos do homem é perder a consistência cognitiva. Então, eu tenho aqui uma previsibilidade de como é que vai ser meu dia. Eu consigo dizer como é que vai ser minha segunda-feira. Segunda-feira eu vou acordar, vou para academia, vou depois trabalhar, vou passar o dia trabalhando, chego em casa, janto com as meninas, né, janto com a Aline, fico um tempo aqui no meu quarto. Isso aqui é consistência cognitiva. Quando eu penso que isso não pode se realizar por qualquer motivo, isso costuma me incomodar muito. Imagina, eu segunda-feira acordar, ter uma doença e não poder voltar para casa. Então isso quebra a minha consistência cognitiva. Que inclusive aconteceu no dia da abertura do Congresso. Exatamente. Que você às 4 da manhã sofrendo de dor e acabou não podendo... Exatamente. E eu sofri mais pela perda da consistência do que pela dor. E olha que a dor era grande. Era forte, que eu já senti essa dor. A dor era grande. Mas, assim, eu sofri mais pela perda da consistência do que pela dor física em si. Né? Sol está dizendo, essa teoria se encaixa para a psicoterapia com adolescentes. Teria alguns exemplos de atuação. Ana Paula Honório, entendo que os esquemas iniciais de exadaptativos foi formados para lidar com determinadas circunstâncias. Foi uma solução inteligente para a sobrevivência a ela, mas que hoje é desadaptativa e traz sofrimento. É exatamente isso.
Ana Paula. Tanto que quando a gente fala de estilos de enfrentamento, a gente está falando exatamente dessa condição, disso aqui que você tá dizendo, entendeu? Então, quando a gente fala até em termos biológicos, o ser humano ele costuma ter 3 alternativas: ou ele para, ou ele foge, ou ele luta, que é justamente os estilos de enfrentamento: o abnegado, né? O evitativo e o hipercompensatório. Então, tem uma relação exatamente com o que você está falando. Isso aqui. Eu sofri e eu vou reagir para poder eu não ter a ativação desse padrão esquemático. E aí eu tenho aqui os estilos de enfrentamento. Mas falar sobre isso, falar sobre essa questão da coerência psicológica, ela geralmente é polêmica, porque ela não é tão difundida na psicologia, né? Apesar de ser um tema até antigo, de estudos muito antigos, ela não é tão difundida. Então, realmente, ela gera uma certa... Eu escuto muito na ACT, a coerência psicológica. Quem trabalha na terceira onda... O Tiago Almeida fala bastante sobre isso. Na terceira onda, tem se trazido bastante esses conceitos. Mas na prática clínica típica, ela não é tão comum. É, verdade. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de comportamentalismo, quando a gente fala das abordagens mais tradicionais, a gente não falava sobre isso. Então, para a terceira onda, tem se falado bastante. As contextuais, né? A gente escuta muito. Exatamente. Então, tem se falado bastante. Terapia de esquema fala resistência terapêutica. Eu falo direto sobre isso. Então, essas abordagens mais atuais, elas têm trazido bastante desse novo conteúdo também. E os esquemas iniciais adaptativos, eles são representações do ambiente da criança baseado na realidade. Ela viveu, ela teve uma compreensão de mundo, ela teve necessidades que não foram atendidas, ela passou por traumas, processo de vitimização, né? Ela passou por modelação, de fato. Quando se fala em pais internalizados, basicamente ali é a teoria de Bandura, né? Uhum. Então a gente está falando do processo de modelação de Bandura também. E a partir daí a gente começa a definir a nossa personalidade. Então, os seres humanos e outros mamíferos necessitam da edificação de uma identidade saudável. A gente precisa disso. Mas, se o ambiente ele não for saudável, a gente vai se adaptar a ele. E como a Ana Paula disse muito bem, a gente vai ter uma tendência realmente a criar um estilo de enfrentamento. Então, por exemplo, se eu tenho pais muito cruéis, se eu tenho pais muito críticos, eu posso evitar como um estilo para poder sobreviver e evitar minha dor, eu posso criar um estilo evitativo nesse momento e fugir, né, desses pais para poder realmente eu não ter ativação desse padrão. E o terapeuta do esquema, ele ocupa muito esse lugar do adulto saudável para esse paciente. Sim. Porque ele vai ser meio que referência e modelo para esse paciente. Sim. O paciente entender quais podem ser as novas formas de lidar com seus esquemas. Sim. E quais são as formas que você costuma trabalhar no dia a dia para poder fazer esse suprimento ali? Eu faço a repartalização limitada, que eu acho que você vai explicar aqui para o pessoal, né? Vamos. A vivência também, a vivência imaginativa, né? Uhum. Que aí eu peço permissão para entrar nessa memória, para poder tentar suprir a necessidade do paciente. A repartalização limitada é limitada porque nem todas as necessidades conseguiremos... Porque existe um limite de exatamente, fato, né? Exatamente. Existe realmente um limite que a gente não pode ultrapassar. Isso. Né? Também. Uma coisa que eu faço muito, quando eu vou fazer qualquer tipo de técnica vivencial, eu gosto muito de botar ele para suprir a necessidade dele na infância. Uhum. Então, na imagem, quando eu vou organizar, né, a imagem, então, se alguém quiser, eu vou até fazer aqui com vocês. A gente volta no passado, eu peço para ele começar a falar na primeira pessoa, de preferência, de um evento da infância, e em um momento eu peço para ele próprio reparar, muitas vezes. Então, ele próprio entra na imagem e ele repara, ele acolhe ele mesmo na infância, ele dá as orientações adequadas, né? E eu tenho notado que isso tem um efeito absurdo. E é instantâneo. Quando a gente faz e o paciente ele entra em contato mesmo com essa emoção. E na reparentalização limitada, muitas vezes o terapeuta ele adota uma postura, às vezes não tem, na verdade, a técnica. A própria postura do terapeuta, essa postura de reparentar, né, de conseguir oferecer aquilo que os pais não conseguiram oferecer na infância. Isso é uma coisa na minha prática que eu observo muito, Sim. Que quando eu faço essa técnica, né, quando eu aplico, os próprios pacientes, eles possuem as respostas. Exatamente.
de fazer essa reparatalização. Muitas vezes eu nem entro na memória do paciente, né, para ajudá-lo, porque eles conseguem dar as respostas adaptativas para aquela situação. E aí depois eu pergunto, como é que você se sentiu? Como foi para você? Como foi aí dentro? E aí ele traz. Eu não imaginava que eu conseguiria, que era possível, nem eu sabia que eu tinha a resposta, o caminho, para poder conseguir me sentir melhor. Eu tive um caso clínico bem bacana, bem interessante essa semana, que era um paciente, eu vou falar dentro do que é possível de ser falado, tá, pessoal? Eu tinha um paciente que ele tinha esquema de desempenhos prejudicados, né? Uhum. Autonomia e desempenhos prejudicados. E isso eu estou falando de um adulto de 38 anos de idade, que vive com a mãe até hoje, e a mãe até hoje diz que ela é imprestável, diz que um monte de coisa do tipo. E ele veio com diagnóstico de TOC. Do meu ponto de vista, o diagnóstico está equivocado. Uhum. Mas eu vinha trabalhando em cima de TAG, em cima de outros diagnósticos, né? E, recentemente, em função dele, ele começou a me contar exatamente sobre o estilo parental dos pais, eu resolvi começar a adotar a terapia dos esquemas com ele. Então, eu adotei, mas ele ficou na cabeça dele que ele tinha TOC, porque o psiquiatra tinha dado diagnóstico, e ele foi procurar um tratamento que é focado em exposição e prevenção de resposta, e achou o tratamento. E aí ele chegou para mim, ele veio para a sessão para dizer que ele não ia continuar a terapia. Diego, eu não vou continuar a terapia. E eu disse, mas por que? Ele disse, não, porque eu tenho TOC, e eu queria trabalhar isso, eu discordo que ele tem TOC, eu não acho que ele tem TOC, mas, né, eu discordo totalmente, eu acho que ele vai estar jogando dinheiro fora, não vai surtir efeito, o tratamento. Mas eu cheguei para ele e disse, eu queria te dar os parabéns. E ele disse, por quê? Eu disse, olha, você tem se queixado nas últimas 3 ou 4 sessões, que a sua mãe sempre disse que você, né, não tem autonomia, não resolve a vida. Não tem iniciativa. Não tem iniciativa, e pela primeira vez você está confrontando a sua mãe, está indo contra, inclusive, a minha recomendação para fazer o que você quer. Então, dentro do que a gente vinha trabalhando, o que você está fazendo, eu considero que é uma postura saudável. Você está fazendo aquilo que é importante para você. E isso, de fato, eu acho que é digno de parabéns, apesar de você estar saindo de um processo terapêutico. Aí ele disse, doutor, eu não vou mentir que nas últimas sessões eu estou me sentindo muito melhor. Nas últimas 3 ou 4 sessões, inclusive eu vim chorando muito e parei de chorar. Eu não tenho chorado. Mas eu já paguei o tratamento. E eu vou fazer o seguinte, eu vou estar te informando como é que eu estou me sentindo em relação ao tratamento, e assim que eu acabar, porque tem uma quantidade limitada de sessões, eu quero voltar a fazer esse tratamento que a gente estava fazendo. Pessoal, isso é reparentalização limitada. Eu estou oferecendo para ele, em algum grau, algo que faltou. Algo que faltou. Né? Então, ele vem se sentindo muito bem, inclusive, ele tem tido realmente uma postura mais autônoma. Inclusive, saiu de casa recentemente. Opa! Que é uma das orientações que é dada. Se eu tenho aqui um ambiente que ele vai perpetuar o meu padrão esquemático, o ideal é que você se afaste dele. Né? Não é legal? Não é legal, Janaína? Então, assim, apesar dele ter saído do processo terapêutico, apesar dele ter saído, ele vinha se sentindo muito bem. Entendi. Interessante. Como surgem os esquemas iniciais desadaptativos, pessoal? A gente tem 3 vias, né, de influência. Temperamento, todos nós nascemos com alguns temperamentos específicos. Vou dar um exemplo de um, não dá para falar de todos, com o tempo que a gente tem, mas passivo-agressivo, né? Então, a gente vê crianças, por exemplo, que têm posturas mais passivas desde muito pequenininha, e outras já são muito mais agitadas, muito mais agressivas. E o interessante é que a gente sempre tem a tendência de querer culpar os pais, mas a grande verdade é que o temperamento, os pais reagem a ele também. E essas crianças acabam ficando mais suscetíveis a algumas experiências em específico, que pode ser, né, pode gerar os esquemas iniciais desadaptativos também. Necessidades fundamentais não satisfeitas, não atendidas, vou falar já sobre elas, e as experiências, né? Experiências de vidas gerais, inclusive traumas, inclusive, como eu disse, processo de modelação, né? Os adultos internalizados e tudo mais. Também. Então, que necessidades são essas? Ligação segura com os outros, na vivência, no contato diário, eu me sentir seguro, sentir estabilidade, apoio, aceitação.
Autonomia e competência e senso de identidade. Inclusive, uma orientação que a gente costuma dar muito para pais é: se seu filho ele já pode fazer algo por conta própria, não faça por ele. Deixa ele fazer sozinho. Tudo que ele puder fazer por conta própria, já deixa ele fazer. Tudo que ele tiver condição, deixa ele fazer. Liberdade para expressar necessidades e emoções. Né? Às vezes a gente fica limitando. Um exemplo muito típico é dizer que é frescura. Uhum. A pessoa diz assim: pai, eu quero isso, eu gosto disso, tá, menino, isso é frescura. Uhum. Então, assim, eu não estou permitindo que ele expresse suas necessidades. Espontaneidade e brincadeira, que essa aqui foi uma necessidade que, com certeza, a Aline conseguiu suprir muito bem, que até hoje mesmo, é né? uma espontaneidade e brincadeira. Então, assim, até hoje é assim. Meus pais conseguiram suprir Isso aqui muito foi bem. super suprido, né? E limites realísticos e autocontrole. Então, você saber que no ambiente existe um limite de padrões comportamentais. Eu não posso ultrapassar. Então, os pais têm que botar limites na gente também. E sem falar que o não suprimento de cada uma dessas necessidades leva a consequências. Por exemplo, limites realistas e autocontrole. Se não é atendido, esse indivíduo aí, provavelmente, ele não vai conseguir desenvolver empatia, respeito mútuo. Exatamente. Né? Questão de constância, disciplina. Perfis narcisistas E geralmente antissociais. E antissociais passaram justamente por esse estilo parental. Já na questão da espontaneidade, se faltou, você vai desenvolver aí um perfil mais rígido, mais inflexível, mais pessimista. Então, cada um desses tem consequências quando não são atendidos. E vão estar relacionados com domínios específicos. Esse segundo, autonomia, que é muito comum receber na clínica, comprometimento da autoestima. Sim. O sentimento de incapacidade muito forte de fracasso. Sim. Primeira experiência da vida. A gente tem aqui frustrações. Vou mudar aqui minha câmera. A gente tem aqui frustrações excessivas de necessidades. Então, a criança ela vai vivendo, algumas necessidades elas vão surgindo. E aí essas necessidades não são supridas. Né? Traumas ou vitimização. Superproteção e permissividade excessiva, que é exatamente o que a Aline estava comentando agora. Ok? E identidade seletiva. As pessoas que eu seleciono e escolho para poder me guiar e para poder modelar, e que vai virar aquela voz internalizada. Isso. Que vai se manifestar em forma de pensamento, boa parte das vezes. Também. Então, tudo isso que a gente falou vai gerar os domínios e os esquemas. A gente tem 18 domínios agrupados em 5 esquemas. Peraí, ao contrário. 5 domínios. 5 domínios agrupados em 18 esquemas. Tipicamente. 18 esquemas agrupados em 5 domínios. 18 esquemas agrupados em 5 domínios. Isso. Tá? Mas 18, pessoal, não dá para explicar tudo agora. Então a gente vai focar um pouco mais nos domínios, para vocês conseguirem compreender. Então vamos lá. Desconexão e rejeição. Expectativa de que as necessidades de segurança, estabilidade, aceitação e empatia não serão satisfeitos, em especial pelos pais. Característica da família de origem, ela é fria, desconectada, distante, né? Rejeitadora, isoladora, imprevisível, abusadora, e geram os esquemas que estão aqui mencionados. Abandono de estabilidade, desconfiança e abuso, privação emocional, defectividade e vergonha. Vou pegar aqui um exemplo de privação emocional, que eu tinha comentado, né? A gente pode ter, por exemplo, privação emocional, um dos tipos da privação emocional é por empatia. As pessoas não vão me compreender. Né? Então, eu sinto, eu percebo, eu tenho sempre a sensação de que as pessoas não irão me compreender. Então, como elas não vão me compreender, eu me desconecto, eu me distancio. Justamente por conta disso. Também. Autonomia e desempenhos prejudicados, expectativa de pouca capacidade de sobreviver, funcionar de maneira independente e agir com sucesso. Aquelas pessoas que, tipicamente, elas acham que elas vão fracassar, elas acham que tudo vai dar errado, elas geralmente têm esse tipo de domínio. Característica da família de origem. Superprotetora, emaranhada, destruidora da confiança da criança, não consegue reforçar a criança a ter um desempenho competente fora da família. Então, a criança, até às vezes, ela quer executar uma ação. É o que é que o pai diz num momento como esse. Não, pode deixar que eu faço. Então, não, você vai fazer errado. Não, você não vai conseguir. Você não faz bem feito. Você não faz bem feito. Então, ela começa a falar esse tipo de informação. E tem um ditado popular que diz que uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. A criança ela passa a acreditar
Isso. E é aquilo que eu disse, você tem a experiência, aquilo vira uma conclusão e depois vira um padrão esquemático. Você vai se guiar por esse padrão. Okay? Isso mesmo. Limites prejudicados. Deficiência nos limites internos, a Aline já explicou muito bem. Dificuldade em respeitar o direito dos outros. Característica da família de origem. Permissividade, falta de direção, senso de permissividade e excesso de indulgência. Sabe o que é interessante? Quando a gente fala aqui em traumas, por exemplo, nas experiências, né? Primeira experiência, eu falo de traumatização e vitimização. Nesse processo aqui, não há trauma. É vitimização. Na verdade, a falta de limite, como você mesmo disse. Como ele não tem nenhum tipo de limite, então ele acredita que ele pode fazer tudo, exatamente aquilo que ele bem entende. Né? Então, eu brinco dizendo, e até uma coisa interessante, para poder gerar um padrão esquemático, eu não preciso de um trauma em si. Eu fico brincando dizendo que tem um pequeno trauminha de todo dia. Uhum. É o não da mãe, é a desconexão, é o pai que chega aborrecido. É a frequência, né? Exatamente. Então, não preciso do grande trauma, não preciso passar por uma experiência emocional muito intensa, mas eu posso passar por pequenas experiências em frequência. E ela ser ativadora do padrão esquemático do mesmo jeito, né? E aqui no Limites Prejudicados acontece muito isso. Acontece exatamente isso. Então, a permissividade faz com que a criança desenvolva esse padrão. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito em consultório é a criança que apronta e o pai fica rindo. Uhum. Rapaz, esse menino não dá nada demais. E deixa a criança fazer do jeito que ela bem entende. Então, isso vai fazendo com que a criança perpetue novamente esse padrão esquemático. Orientação para o outro, foco excessivo nos desejos, sentimentos dos outros, comprometimento às suas próprias necessidades. Eu abro mão de suprir a minha própria necessidade para poder suprir a necessidade de outras pessoas. Uhum. Né? Por quê? Porque eu acho que se eu não fizer isso, eu serei reprovado pelas pessoas, serei mal avaliado pelas pessoas. Característica da família de origem. Aceitação condicional, onde as crianças devem suprimir aspectos importantes de si próprio para obterem amor, aceitação social ou status. As vontades dos pais são mais importantes do que o desejo e necessidades das crianças, gerando esquemas de subjugação, autossacrifício e busca de aprovação. Supervigilância e inibição. ênfase excessiva no controle dos impulsos, diminuição de espontaneidade de pessoas com toque, geralmente se enquadram aqui nessa condição. Há uma preocupação de que as coisas irão desabar se houver falha na vigilância. Característica da família: severa, exigente, punitiva, perfeccionista, escondendo emoções e evitando erros. Vai sim. Propensão ao pessimismo e a preocupação de que as coisas não vão dar certo. Então, gera negativismo, pessimismo, inibição social, padrões inflexíveis, por exemplo. Pessoas com transtorno de personalidade obsessiva-compulsiva geralmente têm padrões inflexíveis. Eu lembro de uma colega minha, uma amiga minha, que ela morava na Finlândia. E lá o pessoal tem muito esses padrões inflexíveis, né? Uhum. Geralmente, culturas que têm um controle social muito forte, há muito padrão inflexível, tipo o Japão, tipo os países nórdicos. E aí ela me contou uma história bem interessante, que ela disse que ela trabalhava numa casa lá, e um dia ela chegou, era para chegar de 8 horas, ela chegou de 8h03. Quando ela chegou, a dona da casa deu um esporro, brigou com ela, disse que estava errado, 8 horas é 8 horas, isso é padrão inflexível. Ela pensou, né, cabeça de brasileiro, bom, agora eu vou chegar de 7h50, para não ter erro. Então, vou pegar o ônibus anterior e vou chegar 10 minutos mais cedo. Pegou o ônibus, chegou de 7h50, quando foi entrando na casa, levou um esporro da patroa, porque aquilo não era a hora, como é que podia chegar 10 minutos mais cedo, era um absurdo, 8 horas, era 8 horas. Desde então, ela passou a chegar de 7h50 e ficava 10 minutos fora de casa. Isso na Finlândia. Um frio absurdo. Mas ela passava 10 minutos fora de casa para poder entrar por conta dos padrões inflexíveis da proprietária da casa. Então, pessoal, quer falar alguma coisa? Não, eu lembrei aqui também dos perfis controladores. Sim. Que esse domínio é o que fica mais ativado. Perfis controladores têm uma relação direta com supervigilância e inibição. Né? Pessoal, podem fazer perguntas, tá? Se quiserem.
Podem ficar à vontade. Pessoal, qual é o objetivo? Bom, isso aqui é uma visão geral, obviamente, da terapia dos esquemas, tá? Então, aqui a gente tem uma visão geral da terapia dos esquemas. Qual é o objetivo da terapia do esquema? Como eu tinha comentado, é gerar consciência psicológica. A pessoa ela poder ter uma compreensão do que a faz sofrer, por que ela sofre, o que a faz sofrer e ter uma consciência de como é que isso aconteceu. Porque a partir do momento que ela tem consciência sobre essas memórias, especificamente, ela pode começar a ter algum controle sobre o fato. Mas vale salientar, pessoal, ter consciência não é controlar, não é a mesma coisa. A gente costuma achar que ter insight é resolver o problema, e não é. Uhum. Ok? Então, o fato de você entender não significa dizer que você está resolvendo o problema. Como foi dito aqui, eu preciso gerar emoção, muitas vezes, em condições desse tipo, para poder realmente eu conseguir ajudar o meu paciente. Então, o paciente, assim, começa a exercer algum controle sobre sua resposta comportamental, né? Esses esquemas, eles podem serem perpetuados, ou a gente pode falar de cura do esquema. Pessoal, o termo é esse mesmo, tá? O termo que o Jeffrey Young usa é cura do esquema. Então, a perpetuação é tudo aquilo que mantém o esquema. Então, tudo que o paciente faz internamente que mantém o esquema. O esquema ele vai se perpetuar. Né? Então, distorções cognitivas, padrões autoderrotistas, estilos de enfrentamento. Inclusive, como a Ana Paula disse também, o estilo de enfrentamento, ele ajuda a lidar, né? Ajuda a pessoa a não sofrer com aquela condição específica. No entanto, ele mantém o problema. Então, vamos pegar uma pessoa com privação emocional que não se relaciona com ninguém. Então, eu estou usando aqui um estilo de enfrentamento evitativo. E aí eu não me relaciono com ninguém. Mas, em compensação, eu mantenho aquele padrão esquemático. Ele continua comigo. Então, por isso que é perpetuação do esquema, nesse caso. Na cura do esquema, eu vou ter o enfraquecimento do esquema. Não é que porque é cura que a coisa vai desaparecer. O esquema sempre vai ficar em algum grau com você. Ok? Mas ele vai ficar fraquinho. Então, ele vai ser... a gente vai diminuir a ativação desse esquema. E ele vai aparecer muito dificilmente, muito raramente, ou com pouca intensidade. E aí a gente tem uma infinidade de intervenções que são utilizadas para esse fim. Até porque ele também vai aprender a manejar, né? Esses esquemas. Exatamente. Ou mesmo, eu estava lendo um vídeo de Ana Rison, esses dias, e ela estava comentando que, às vezes, por exemplo, quando a gente está falando desse processo, por exemplo, um paciente com privação emocional, certo? Que na crença de subjugação dela, ela sempre está se relacionando com homens casados. Uhum. Então, ela vai estar gerando aqui a manutenção, a perpetuação do padrão esquemático. E aí, realmente... quando ela faz isso, a tendência é a manutenção do sofrimento e o ideal é que ela realmente mude esse padrão. Ela realmente tente não se envolver com esse perfil de pessoa, porque o grau de sofrimento naturalmente sempre vai aumentar. Né? Ou então o processo de fuga, de esquiva também, sempre vai fazer manutenção do sofrimento. Nesse caso que você falou, né, dessa pessoa que se relaciona sempre com homens casados, a gente vai entender sobre a química esquemática. Exatamente. O porquê ela se atrai sempre por esse perfil. Sim. Que aí é bem legal, saber o porquê. Você quer falar? Eu acho que em outro momento. Então, a terapia é como declarar guerra contra o esquema. No momento que a gente realmente começa a terapia de esquema, a gente está declarando guerra, né, para poder realmente a gente tentar fazer a modificação dos padrões esquemáticos. Carla está perguntando se o paciente pode ter combinações diferentes de esquemas. Pode, Carla. Você pode ter mais. Na verdade, o Jeffrey Young fala o seguinte: nós temos 18 esquemas, tá? Em algum grau, todos os 18 estão ativados na gente. Ok? Então é isso que ele fala. Só que tem alguns que estão muito ativados, estão hiperativados. E a gente precisa diminuir a intensidade dele. Então, assim, os 18 estão ativados em você em algum grau. Então, nós temos momentos, né? Vamos falar de modos esquemáticos, por exemplo. Nós temos momentos, mesmo uma pessoa muito calma, ela pode, de repente, ligar a criança zangada, por exemplo. Ou criança vulnerável. Ou criança vulnerável. Então, em algum momento, aquilo pode ser ativado. Ok? Mas está lá guardadinho, quase nunca é ativado. Aí aconteceu uma coisa que ativou esse processo. Ok? Por exemplo, no transtorno borderline, praticamente todos os esquemas
estão ativados, superativados? Pois é. Eu me lembro, Carla fez essa pergunta. Carla, eu pautei muito, eu acho assim, eu tive uma infância vulnerável, eu vou fazer aqui uma autorrevelação. Faça, não faça. Eu tive uma infância vulnerável, eu fui um garoto que passei por depressão, eu fui um jovem que era muito tímido. A Aline me conheceu extremamente tímido. Verdade. Né? A Aline me conheceu extremamente tímido. E a minha autoestima, ela foi muito guiada e muito pautada pelo meu trabalho. Então, o meu trabalho, ele foi me ajudando a realmente conseguir ter uma autoestima melhor. E teve um momento, eu falando agora, eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu acabei de pensar. Teve um momento que bateu a criança vulnerável. Qual foi? Você lembra? Um momento que bateu a criança vulnerável? Eu acabei de dizer que a minha autoestima ela foi pautada no meu trabalho. E que teve um momento... Sim, lembro. Qual? Que foi a sua apresentação. Não. Não foi? Ali não necessariamente. Foi não? Foi no dia 31 de maio, no dia, acho que foi 20 de março de 2020, no dia que eu fechei a meta cognitiva, por conta da pandemia. Sim. Aí a criança vulnerável foi ativada, aquele dia. Porque eu me senti extremamente vulnerável, ou seja, eu estou dizendo que a minha autoestima foi guiada pela minha força de trabalho, e de repente eu não podia mais trabalhar. Ficou impossibilitado. Fiquei impossibilitado de trabalhar. Então, assim, esse modo esquemático ele foi ativado nesse momento. Concorda? Concordo, super. Faz sentido. Então, isso mexeu muito comigo naquele dia. Também. Mas eu tenho uma tendência hipercompensatória nesse momento. 3 dias depois eu já tinha inventado um negócio para trabalhar. Diego resolve muito rápido. 3 dias já tinha... Essa sua capacidade é admirável. E o QRT surgiu daí. O QRT surgiu exatamente nesse momento, né, que é um dos cursos que eu tenho. Naquele momento que eu estava me sentindo tão vulnerável, eu estudava já muito sobre resistência terapêutica. E aí foi exatamente, eu comecei a organizar o curso e dentro de um mês, o curso estava organizado para poder lançar. Você fala também que a gente adaptou rapidamente os cursos da Meta, né, da TCC, de formação. Exatamente, a gente fez uma adaptação, foi quando surgiu a rádio, né? Foi. Então a gente foi fazendo um pouco uma compensação. A gente foi buscando soluções sadia para o problema. Foi suprindo as necessidades. A Janaína está dizendo que incrível essa visão. Já tive pacientes bordo, muito difícil, e acho que a TE faria muita diferença na prática clínica. Já quero muito fazer essa especialização. Então, pessoal, processos de esquema, né, estilos de enfrentamento ou respostas ao padrão esquemático. A gente tem 3. A gente está até falando já aqui um pouquinho. Manutenção, evitação e hipercompensação. Então, a manutenção do esquema é a abnegação. Eu acato, eu aceito. Eu chamo de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. É uma aceitação. Né? É um conformismo, na verdade. Conformismo, isso. Novamente, pegando aqui, eu peguei privação emocional para poder realmente começar a dar exemplo. Então, uma pessoa que acha que não vai ter suas necessidades atendidas, acha que nunca vai ser feliz numa relação, por exemplo, se a gente for pegar aqui manutenção do esquema, é justamente a pessoa que se relaciona com pessoas casadas. Ou com pessoas indisponíveis. Bem comum indisponíveis. É uma pessoa que está mostrando que não quer ter relacionamento. Aí confirma o esquema. E aí fica confirmando o esquema, né, de que não vai ser feliz com a relação. Privação emocional. Evitação do esquema. O que é que essa pessoa faz na evitação? Ela não se relaciona. Ela evita se relacionar porque ela tem medo da ativação do padrão esquemático. De que, de fato, ela não será feliz numa relação. Então, ela fica evitando. Ela não se envolve em nenhum tipo de atividade que venha promover para ela um relacionamento sadio. E aí tem uma crença muito comum, que é melhor sozinha do que mal acompanhada. Né? E hipercompensação é o oposto. Eu tento ficar, de repente, pegar aqui um exemplo, né, com muita gente. Eu me envolvo com muita gente justamente para poder eu não ter ativação de esquema, para poder, de repente, isso dar certo. Ou se eu estou envolvido com alguém, eu cobro muito da pessoa que ela fique suprindo minha necessidade. Eu estou o tempo todo aqui cobrando, né, que a pessoa não supriu, que eu estou me sentindo mal, justamente para poder eu ter a reparação desse sentimento. Então, eu fico hipercompensando nesse momento. Ok? E modos esquemáticos. Pessoal, eu gosto muito. Modo esquemático, eu acho que é o conceito mais difícil de explicar da terapia de esquema. Né? Ele não é exatamente muito fácil, mas eu gosto muito de explicar como se fosse os modos de funcionamento de um carro. Alguns carros têm o que a gente chama de modo esportivo, modo eco,
São modos de funcionamento. Então, você aperta ali o modo esportivo, o carro ele dá uma mexida e ele agora está mais forte, ele agora corre mais, ele é mais agressivo, o carro no momento. Você aperta ali o modo eco, o carro ele vai ter um funcionamento mais simples, mais comum, mais pacato, mais econômico. Mais econômico. Então, modos esquemáticos é como se fossem estados mentais que são ativados. É como se alguém tivesse apertado um botãozinho seu ali que ativa uma condição psicológica sua. Isso é o modo esquemático. Então, tá o esqueminha lá, latente, guardadinho, alguém fez alguma coisa e ativou o modo. Quando eu fechei a meta cognitiva, criança vulnerável foi ativado. Ali. E eu passei uns 2 ou 3 dias mal. Foi mesmo. Por conta daquilo ali. Ok? Então, é como se um botãozinho ali fosse ligado, e aí eu manifesto um padrão comportamental que, tipicamente, eu não manifesto. Né? Pelo menos não o tempo todo. Ok? Então, existem vários. Tem criança feliz, tem criança vulnerável. Criança zangada. Criança zangada. Tem os modos disfuncionais também, né? Que tem uma relação direta. Também com os estilos de enfrentamento, tem o hipercompensatório, tem o complacente. O protetor desligado. O protetor desligado. Então, esses aqui são os modos. Então, assim, o protetor desligado, por exemplo, eu tô na condição aqui que eu estou sofrendo, vamos dizer, no trabalho. Eu estou aqui com colegas que me incomodam a relação com eles, então eu tento não me envolver com ninguém. Ali tem um cantinho, eu fico naquele cantinho, não me conecto com ninguém, não falo com ninguém, trabalho minhas 8 horas, vou embora. Eu estou desconectado. Por isso que é protetor desligado. O celular, inclusive, é um recurso que ajuda muito a entrar nesse protetor desligado. Com os casais, em especial. Os casais reclamam que ficam cada um no seu celular. Então, olhem agora para a cara de Aline e vejam a crítica ao marido, tá? Foi? Não sei. Opa! Rolou identificação, é? Não queria. Mas eu trabalhando, tirando quando eu estou vendo política, é trabalhando. O André já quer atender a gente, tá? André Miller já está dizendo que quer fazer o nosso atendimento. Opa, André! Tem paciente que diz, estou no automático, né? Quando está no protetor desligado. Pois é. Tratamento, pessoal. A terapia de esquema, ela tem uma lógica bem bacana. Ela não é uma terapia rígida, mas ela tem como se fosse etapas a cumprir. A gente tem uma fase de avaliação e educação, e a terapia de esquema ela tem uma quantidade muito grande de questionários, formulários, para poder a gente realmente ter uma visão adequada. Agora, uma recomendação. A gente padrão esquemático. É recomendada a aplicação dos questionários, né, da terapia de esquema, depois que você estabelece vínculo terapêutico. Sim. Porque se na primeira sessão, segunda sessão, por exemplo, você já entrega esses questionários, você pode prejudicar esse vínculo. Então, é recomendado a entrega só após estabelecimento de vínculo. E não necessariamente precisa da aplicação dos questionários para você conduzir na terapia do esquema. Você consegue conduzir sem. Sim. Até porque, geralmente, na própria prática profissional, os padrões esquemáticos eles vão ficando muito evidentes, né? Não, e não só isso, porque se o paciente, por sua vez, estiver no modo hipercompensatório ou evitativo, o questionário ele não vai ser fidedigno. Entendi. As respostas elas vão ficar... Elas não serão reais. Uhum. Técnicas cognitivas, também. Só mudar aqui. Técnicas cognitivas, que são bem típicas da própria terapia cognitiva. A única diferença é que elas são focadas no padrão esquemático. Então, o teste de evidências é muito usada, mais ligada ao padrão esquemático. Por exemplo, vantagem e desvantagem, muito utilizado, mas ligado ao padrão esquemático. Então, a única diferença é que o grande foco é no próprio padrão esquemático. Evidências a favor, evidências contra, né? Exatamente. Técnicas, deixa eu pular aqui as técnicas cognitivas, técnicas comportamentais. Sim. Muitas vezes eu preciso provar realmente, eu preciso fazer com que o paciente experimente algumas coisas. Então, algumas técnicas comportamentais, elas são utilizadas para quebrar, para romper o padrão comportamental. E vamos chamar assim, a cereja do bolo da terapia de esquema são as técnicas vivenciais. É mesmo, são mesmo. Né? Então, as técnicas vivenciais, elas são a cereja do bolo da terapia de esquema. Porque é a partir das técnicas vivenciais que a gente consegue aquilo que eu falei o tempo todo, consegue promover emoção ao paciente. E de uma maneira que ele consegue lidar quase sempre, porque vamos dizer que eu pego uma técnica comportamental. Qual é a tendência do paciente? Condutas evitativas. Eu não quero
lidar com aquilo. Na técnica vivencial, né, paciente que tem um padrão inflexível muito forte, ele consegue imaginar, ele consegue entrar. Se ele não conseguir, também não é tão difícil de sair. Então, assim, é uma maneira bacana de você poder manejar e conseguir promover mudança no seu paciente. Uhum. Então, na avaliação, a gente tenta identificar os esquemas centrais, educar o paciente, né, fazer como se fosse a formulação de caso clínico, raciocinar sobre a história de vida, esquemas e dificuldades atuais, e principalmente fazer contato com os aspectos emocionais. João Batista, lembrando que a construção de um vínculo terapêutico é um processo gradual e requer esforço de ambas as partes. Ao estabelecer um vínculo forte com o terapeuta, você estará dando um passo importante rumo à cura e crescimento. Exatamente, a gente faz a nossa parte, João. E aí, quando a gente pega, por exemplo, alguns padrões de transtorno de personalidade, a gente tem uma relativa dificuldade de lidar, de conseguir esse avanço, né? Então, é uma coisa que pode acontecer também. Então, inclusive, se você for ver, eu até esqueci de falar, eu tenho aqui avaliação, técnicas cognitivas, vivenciais e rompimento dos padrões comportamentais, João. E embaixo tem relação terapêutica, né? Ao decorrer do processo Exatamente, inteiro. paralelamente a todo o processo. Em todo momento, do primeiro momento ao último, tem que ter um grande foco na relação É terapêutica. verdade. Até porque, você imagina, a gente vai estar falando de uma condição que gera desconforto do paciente. Terapia de esquema é importante de frisar que ela é desconfortável. É. Outra coisa também, esse ambiente a gente precisa garantir, no caso terapeuta, que ele é seguro. Exatamente. Ambiente seguro é a prioridade do processo evoluir. E quando a gente fala das estratégias vivenciais, eu sempre começo num ambiente seguro e termino num ambiente seguro. Então, sempre o início é num ambiente seguro, um local quentinho, agradável e tal, e eu termino num ambiente seguro. Ok? Então, a lógica sempre é essa, porque a gente vai ter que lidar com sentimentos desconfortáveis. Inclusive, nas técnicas vivenciais, é muito comum o paciente chorar. É muito comum. Eu realizei dessa semana, um paciente que ela quis interromper no meio. Disse assim, E acontece. Para, que eu não quero continuar. Tá? Porque foi forte demais, foi incômodo demais, e ela pediu para interromper. E a técnica, ela precisa também ter essa liberdade do paciente. Exatamente. Querer interromper no momento que ele achar que pode e deve. Até porque o terapeuta ele não tem a medida do desconforto. A gente não sabe o quanto desconfortável é. Então, a gente pode estar avançando, né? E eu sempre aviso primeiro, né? Eu sou previsível, eu tento dizer para ele, falei, olha, é desconfortável, a gente pode seguir, o paciente me dá autorização para seguir ou não seguir. Isso. Tá? E ele me dando autorização, a gente segue, mas eu sempre digo que a gente vai no limite dele. Eu falei, você me diz qual é o limite, não sou eu. Então, você vai me informar o momento da gente interromper. Ok? É isso mesmo. Então, o tratamento, identificar os esquemas mais afetados do paciente. O terapeuta busca ser um bom cuidador, oferecendo ao paciente experiência completamente nova e desconhecida de receber a demanda afetiva de suas carências. Quando o esquema é ativado na sessão, o terapeuta pode fornecer a necessidade básica do paciente, elogiando, valorizando, que foi o que eu fiz, por exemplo, com aquele paciente que pediu para sair da terapia. Né? Eu tenho certeza que um vínculo foi estabelecido, eu tenho tudo para voltar. Pessoal, eu vou focar aqui, por conta do nosso tempo, nas técnicas, tá? Nessas duas técnicas aqui, ok? Terapia de esquema, só para você ter ideia, o curso de especialização da gente são 18 meses, não tem como eu resumir em 1h30. Então, eu vou focar aqui nas duas principais técnicas e deixa eu ver se dá tempo de fazer, vou fazer um pequeno experimento com vocês. Então, repare em mentalização limitada. A gente vai preencher as necessidades emocionais do paciente de diversas formas. Uhum. Então, no momento, pegar aquele exemplo, no momento que eu fiz, né, eu tive uma postura que a mãe não teve, de poder elogiar uma postura independente do paciente, ali foi repare em mentalização limitada. Mas no momento que eu uso uma técnica vivencial, onde eu entro na história e eu supro também a necessidade do meu paciente, eu também estou fazendo repare em mentalização limitada naquele momento, ok? Então, é uma das técnicas principais da terapia de esquema. E confrontação empática, é uma técnica, inclusive, que quando eu trabalho com resistência terapêutica, eu uso muito. A gente vai estar o tempo todo validando mesmo os padrões disfuncionais do paciente, mas emocionalmente. Mostrando para ele compreensão acima de tudo. Mostrando para ele que
é compreensível que ele apresente aquele padrão. A gente consegue entender como que aquele padrão foi instalado. Né? Faz sentido que ele tenha aparecido. Que, inclusive, para ele sobreviver, foi importante que aquele esquema tivesse em cena. Exatamente. Então, a gente mostra isso aí, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tenta confrontar, a gente tenta quebrar esse padrão, já que esse padrão ele é disfuncional e prejudica o nosso paciente. Ok? Eu vou fazer uma intervenção, vou tentar ser bem breve na intervenção, só para vocês terem uma medida. Tá? Você quer encenar comigo? Pode ser. Pode ser? Como se fosse uma técnica vivencial. Eu tenho um estilo próprio de fazer, que eu gosto mais. Tá bom? E aí eu vou executar rapidamente aqui com a Aline, só para vocês terem a medida. Eu vou até focar aqui a câmera nela. Né? A gente prestar bem atenção nas expressões dela. Bom? Tá. Então vamos lá. Aline, fecha os olhos. Respire lentamente. Puxa pelo nariz, solte lentamente pela boca. Sinta o contato da poltrona com seu corpo. Sinta o contato das roupas com o corpo. Sinta o contato do ar com o corpo. Respire lentamente, puxa pelo nariz, solte lentamente pela boca. Aline, eu quero que você agora se imagine num local bem confortável. Um ambiente muito agradável para você. E a gente vai abrir aqui um álbum de fotografias. Estamos visualizando esse álbum. E encontramos uma foto, algumas fotos suas. Eu queria que a gente entrasse em uma dessas fotos. E você começasse a me relatar o que você está vendo. Nossa, são muitas fotos. Escolha uma. Eu acho que eu vou escolher uma foto quando eu era criança. Uma foto que eu tenho na escola. E essa foto, só tá eu e minha mãe. Uhum. Não tem meu pai. Eu queria que a gente entrasse nesse momento e visse o que foi que aconteceu. O que é que está acontecendo? A gente vai entrar na foto e vamos ver os fatos que aconteceram nesse período. Essa é uma foto de um São João, que eu estava dançando com umas amigas de turma. E eu lembro que eu estava com expressão de raiva nessa foto. Um semblante fechado. Porque lá estavam os pais e as mães. Enfim, acompanhando a dança. E eu vejo minha mãe sentada sozinha no banco do ginásio. Eu meio que tentando procurar ela. E no final, a gente tira essa foto. Aline, eu quero conversar com a Aline criança. Aline, o que você está sentindo agora que você está vendo a sua mãe nesse momento? O que você está sentindo? Eu estou sentindo falta. Que falta?
falta do meu pai. Porque todas essas comemorações escolares, ele nunca podia estar presente, era sempre ela que ia. Então, eu sentia inveja das minhas amigas, que sempre estavam com o pai e a mãe juntos, irmãos, e eu sempre estava sozinha com ela. Você expressava essa sua raiva para sua mãe? Nunca. Não expressava. Por quê? Não expressava porque eu não entendia primeiro o que eu estava sentindo e não conseguia falar, só sentia inveja. Acho que era esse o sentimento, inveja das minhas amigas. Aline, eu queria que nesse momento a gente pudesse imaginar você tendo um diálogo com sua mãe, expressando o que você está sentindo. Quero que a Aline, criança, possa dizer para a mãe o que é que ela sente. É para eu falar? Pode falar. Então, eu diria a ela que eu gostaria também de ter não digo uma família normal, porque eu entendia a ausência do meu pai, por causa do trabalho. Mas eu gostaria que ela pudesse falar para ele que eu sentia falta dele nesses momentos. E que naquele momento eu estava me sentindo triste, com inveja, porque eu também gostaria muito que ele pudesse estar ali me vendo. Aline, agora eu quero que a gente entre nessa memória. Nós vamos até a Aline criança. E eu quero que você possa dizer alguma coisa para ela. Você pode falar o que você quiser. O que é que você gostaria de falar para a pequena Aline? Eu gostaria de dizer a ela que outras crianças provavelmente estavam ali até sem seu pai, sem sua mãe, mas com outros familiares que tinham uma razão, porque o meu pai não estava ali. Ele precisava trabalhar, porque ele que era o provedor da casa. Inclusive, para eu estudar onde eu estudava, ele tinha que fazer esse auto-sacrifício. O que é que a pequena Aline diria nesse momento? Ela entenderia? Ela talvez... Ai, não sei se ela entenderia isso. Eu diria a ela que naquele tempo não tinha celular, né, para filmar. Mas se tivesse, talvez eu me sentisse melhor. Porque, na verdade, pensando agora, o que eu queria era só que meu pai pudesse me ver crescendo, me desenvolvendo. Isso eu senti falta. Dê um abraço na pequena Aline. Acalente ela. Vamos se despedir dela. Fala alguma coisa para ela, Bruno. A última coisa que você quer falar para ela. Que hoje ele se orgulha muito da filha que ele tem. Ele me fala isso muitas vezes. Se orgulha, que tem orgulho. Que eu sou uma filha que deixa ele sempre muito feliz. Então, acho que saber que hoje ele tem orgulho de mim, isso me deixa feliz e me deixa bem. Okay. E o sacrifício dele valeu a pena. Respira lentamente.
Vamos sair da foto, estamos voltando para o local confortável que a gente iniciou. Respire lentamente, puxa pelo nariz, solta lentamente pela boca. Pode começar a mexer um pouco as mãos, os pés. Já abri os olhos. Pode abrir os olhos. Como é que foi para você? Por incrível que pareça, eu ainda não tinha tido o insight dessa falta. Porque sempre nas aulas que eu cito meu pai, que meu pai ele tem uma importância assim absurda na minha vida, eu ainda não havia feito essa associação dessa necessidade, que o que eu queria mesmo era que ele tivesse acompanhado o meu desenvolvimento. E ele não pôde acompanhar, né? O trabalho dele não permitia ele acompanhar. Mas o fato de hoje ouvir dele, que ele tem orgulho, que ele se alegra, isso de alguma forma me preenche. Porque é como se o sacrifício dele tivesse valido a pena, isso para mim é suficiente, sabe? Foi bom? Foi. Pessoal, como é que foi para vocês? Legal, né, André? Engraçado que ela é forte, André. Mesmo para nós que somos profissionais, né, já aplicamos essa técnica. Se a gente executar, ela é forte para a gente também. E viver experiências passadas é doloroso. Como até pode envolver... Deixa eu ver aqui. Reviver memórias e experiências dolorosas no passado dói um pouco. Nessa hora eu costumo levar a pessoa no presente e acolher a criança em sofrimento e dizer a ela: você vencendo e chegamos até o fim. É uma boa maneira de terminar, João. Muito bom. Nossa, muito profundo. Foi lindo. Que legal, pessoal. Pessoal, muito bacana a terapia dos esquemas. Ok? Aqui foi de 1% do que a terapia de esquema ela pode realmente promover para os nossos pacientes. Então, assim, foi um pouquinho do que a gente pode promover. Ok? Então, exatamente por conta disso, eu queria agora que vocês conhecessem um pouco a nossa especialização em terapia do esquema, né? Especialização em terapia do esquema da metacognitiva. Uma coisa agora que... Pode falar. Antes de você falar, né, da especialização. Mas uma coisa que ficou agora aqui registrado é que minha emoção ela foi ativada quando eu reconheci a falta. O que me faltou foi o que me ativou. Sim. E eu acho que esse movimento que acaba acontecendo no processo, né, da técnica, sim. Porque é um reconhecimento dessa falta. Sim. Então, por isso que vem a emoção e você não consegue controlar. Que é justamente o que eu chamei de tomar consciência, né? Exatamente. Então, quando você tomou consciência, o que faltou? A emoção, ela apareceu nesse momento. Bom, pessoal, vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho. Lembrando que a gente vai ter sorteio de livros no final, tá? Então, eu tinha prometido, eu disse que se chegasse a 600, eu sortearia 3, a gente chegou a 575, mais ou menos, eu vou sortear 2 livros. 2 livros, então, para vocês, tá bom? Que é o livro Terapia Cognitiva da Terapia de Esquema, eu acho que é isso, do Ricardo Weiner, eu vou estar sorteando para vocês. Então, visamos com esse curso ajudar os psicólogos a desenvolver um atendimento de excelência e adquirir essas habilidades, pessoal, habilidades realmente especiais para lidar com a terapia dos esquemas, em especial para transtornos da personalidade. Se bem que a Aline vai ser professora e eu sei que ela vai falar de casais também. Vou sim, tudo, vou revelar tudo. Nosso objetivo, como eu disse desde o início, né, é poder oferecer dignidade ao profissional da psicologia. Então, por isso, nosso lema, viver dignamente da psicologia. A gente quer que a pessoa se sinta segura para poder atender, para poder intervir, e a gente quer que o profissional também cresça profissionalmente. Então, esse é o nosso lema, né? Então, um pouquinho do nosso diferencial, nosso curso de especialização. Isso aqui é o nosso estúdio, né, onde a gente tem as aulas nesse momento, mas a gente está criando uma nova sede, então possivelmente o curso de terapia de esquemas já será na nova sede também. O nosso curso ele já é reconhecido pelo MEC. Então, o curso ele está reconhecido pelo MEC já. Quem fizer a especialização terá o título pelo MEC, né, junto da nossa parceira, que é a Faculdade Faz Ciência.
O curso de especialização ele tem 5 grandes objetivos. Oferecer uma teoria profunda para vocês, ok? Então, eu suponho que muito do que a gente falou aqui, por exemplo, boa parte das pessoas, inclusive, que estudaram terapia do esquema, talvez não conhecessem. Então, quando a gente fala de perpetuação e cura do esquema, quando a gente fala, são conceitos que nem todo mundo conhece. Né? Eu estava comentando, eu e a Aline, a gente estava conversando com algumas pessoas essa semana e elas não conheciam. Verdade. Magnus, Diego, graças a você, eu acreditei que podemos viver dignamente da psicologia. E há alguns anos vivo somente da psicologia. Poxa, grande Magnus. Magnus foi nosso aluno, né? Magnus fez vários cursos com a gente. Olha só o resultado para a vida dele. A gente oferece muita prática, então a gente vai ter muitas vivências como essas que vocês acabaram de ver, né? Então a gente vai ter uma produção de conteúdo, gravações, mostrando técnicas específicas da terapia do esquema e como aplicar. A gente tem toda uma tecnologia, como vocês estão vendo aqui, para poder realmente oferecer um conteúdo muito bacana para vocês, para poder realmente fazer a diferença nesse processo de aprendizagem e vocês já começarem a utilizar no dia a dia desenvolvimento profissional e a possibilidade de empregabilidade. Eu só não tenho como prometer, né? Mas a gente tenta, nossos funcionários, hoje boa parte dos nossos funcionários são ex-alunos. Do meu curso de formação em relacionamento, eu fiz o convite para 2 alunos. Para ser professor, Para ser professor, que um deles está aqui, inclusive, o André Miller. Isso, o André está aqui. Que é maravilhoso, vai ser professor também do curso de especialização. E do curso de terapia cognitiva também. Vai ser. Não sei nem se ele sabe que ele vai ser, mas já estou avisando aqui que vai ser. Então, pessoal, conteúdo atualizado, né? A gente sempre tenta trabalhar com o que é de mais atual e sempre artigos, tanto que a gente botou um módulo específico agora de um tema que ele tem se fortalecido muito, principalmente agora no congresso, depois do congresso das terapias cognitivas, que é adulto saudável. Isso. Como a gente ajudar a pessoa a se tornar um adulto saudável. Então, eu já coloquei isso na grade. Se vocês forem ver outras grades, vocês vão ver que esse conteúdo não tem. Ok? E a gente já acrescentou esse conteúdo. Então, muita prática, pessoal. Olha a quantidade de práticas que a gente tem, muitas simulações. Opa, aqui vai dar errado. Tá? Então, a gente tem muitas práticas. Aqui, por exemplo, está tendo uma simulação de caso clínico, lá na metacognitiva. Os alunos que estão lá no auditório estão assistindo, e os alunos que estão em casa, online, também estão assistindo. A gente oferece uma tecnologia diferenciada, onde realmente a ideia é que a pessoa possa, quem está em casa, possa participar de tudo, né? Possa conversar, fazer perguntas, fazer comentários, e assim por diante. Eu tenho vários alunos aqui também do curso de TCC, e eles já sabem qual é a dinâmica do nosso estúdio também. Ok? Então, a gente tem uma plataforma que ficam todos os vídeos. A ideia é que você, quem entrou presencialmente, possa assistir presencialmente. Você pode assistir em casa, online, ao vivo. E se você não puder assistir de maneira nenhuma, você pode assistir também a gravação. Então, alguns alunos que não podem, por algum motivo, assistir, podem assistir a gravação também. E lá tem um professor virtual, tem uma inteligência artificial que responde tudo para você sobre terapia cognitiva, sobre terapia de esquemas. Então, qualquer dúvida que você tiver, você pode perguntar ao professor virtual que ele vai te responder também. O que a gente quer acima de tudo? Que os nossos alunos eles tenham o que a gente chama de repertório clínico. A gente não quer aquele terapeuta, né, que simplesmente tem o repertóriozinho sistemático e ele aplica do mesmo jeito para todo mundo. A gente quer que ele pense em cima de cada caso e de cada paciente e possa realmente fazer diferença na vida dos seus pacientes. Então, é necessário aprender a raciocinar em cima de cada caso. Temos também banco de artigos. Aqui é o banco de artigos do curso de TCC, né, só para vocês terem uma ideia, dividido por módulo, com vários artigos que vocês podem baixar e podem ler. Tem artigos bastante atuais e artigos antigos, mas que são realmente muito importantes para que vocês possam estudar. Tá ok? E, como eu disse, foco no desenvolvimento. Eu vou mostrar algumas imagens já já. Tá? E a experiência de profissionais que estão, né, no meu caso, eu botei 18, na verdade é 19 anos de mercado no atendimento de TCC, 12 anos de docência, 9 anos de gestão de clínicas, de psicologia e no desenvolvimento profissional de mais de 700 profissionais, e também
de Aline, que está com quase 10 anos de experiência, também em atendimento clínico, também é professora, né, e também está contribuindo bastante com os nossos cursos. No geral, como estão os ex-alunos da metacognitiva? A gente sempre está acompanhando os nossos alunos. 75% deles, né, tem pelo menos 25 pacientes particulares, ok? E em até 2 anos após o curso. Então, assim, a grande maioria dos nossos alunos consegue realmente viver de maneira digna da psicologia. E Vinícius, que é o nosso gestor, né, o nosso gerente, ele está sempre mapeando e vendo tudo isso. Ok? Como eu já tinha dito, você pode assistir presencialmente, online ao vivo ou gravado. E condições no primeiro lote. Pessoal, esse curso ele vai iniciar em janeiro. E eu tenho uma boa e má notícia para dar. As vagas presenciais já acabaram. As vagas presenciais, na verdade, acabaram em 3 dias. Acabaram muito rápido, né? Então, a gente já está... Eu estou lançando o curso hoje e já tem 35 pessoas matriculadas na atualidade. Ok? Então, pessoal, acaba muito rápido para vocês terem uma ideia, tá? A matrícula de R$ 299 hoje, no primeiro lote, está por R$ 100. Ok? E a mensalidade de R$ 399 hoje, na modalidade online, estará por R$ 299 somente para primeiro lote. E os 20 primeiros vão ganhar 6 meses grátis do clube de técnica. Então, vocês vão poder já vão ter acesso, né? Se matriculou. Agora, no início da semana, a gente já dá o acesso a vocês, e vocês já podem realmente ter acesso ao clube de técnicas, a professor virtual, aos artigos, a tudo isso, vocês já podem começar a ter acesso. Só para vocês terem uma ideia, Janaína, infelizmente, acabou. Presencial. Começou a sair o boato que eu ia abrir o curso de terapia dos esquemas. Carla foi uma que não perdeu a chance. Quando o Carla escutou o boato, já foi lá e comprou. Então, mas eu converso com você pessoalmente sobre isso. Né? Então, pessoal, então os 20 primeiros vão ganhar 6 meses do Clube de Técnicas gratuitamente. E só para vocês terem uma ideia, os nossos concorrentes estão cobrando mais do que o dobro do valor no mesmo conteúdo. Ok? Bem mais do que o dobro, na verdade. Né? Quase 3 vezes o valor do que a gente está cobrando nesse curso. Acredite, é possível viver de maneira digna da psicologia. Acredite, é possível atender de maneira segura e realmente fazer diferença na sua vida profissional. Pessoal, todas as pessoas que estão aqui nessa foto fizeram isso. E eu quero destacar uma pessoa em particular aqui, que é a Yane. Tá? Essa aqui, não está aparecendo aí o... Está aparecendo, né? O cursor. Essa aqui é a Yane. A Yane, ela tem, eu acho que 8 meses de formada. A Yane está com 30 pacientes. Uau! Então, a Yane fez todos os nossos cursos, fez o curso TCC, ela já está matriculada no curso de terapia de esquema também, né? E a Yane, ela hoje já tem 30 pacientes, você pode ir no Instagram dela, perguntar a ela, que ela vai responder a vocês. Então, é isso que a gente tenta promover para os nossos alunos, ok? E só para vocês terem uma medida, a maioria das clínicas de psicologia da cidade de Natal são de ex-alunos nossos. Então, Matheus, ele é proprietário da Evolve, né? Geraldo é proprietário da NAMP, tem Mariana, que é proprietária da Cognicer, também Vinícius, também é proprietário de clínica. Então, boa parte dos profissionais, boa parte das clínicas hoje de psicologia da cidade de Natal vinha justamente desses cursos, e justamente porque a gente dá esse enfoque no desenvolvimento profissional. Ok? Aguardamos vocês no curso de especialização em terapia dos esquemas. Eu vou fazer o sorteio do livro, pessoal, para quem ficou aqui até o fim. Se preparem. Deixa eu estar com a telinha aberta aqui de números. Não, mas aqui já faz diretamente. É? O Meet faz diretamente. Que bom. Então, a gente vai fazer o sorteio de 2 livros, ok? E assim que acabar, eu vou mandar o link lá. Os 20 primeiros vão ganhar o Clube de Técnicas gratuitamente. Por 6 meses, aliás. Deixa eu ver aqui se vocês conseguem ver. Se não conseguir, eu vou mostrar no celular. Não tem que mostrar no celular. Vou ligar aqui no celular
Quem quer o livro não sai, não. Fica aí. Pessoal, vocês vão ver. Vou mostrar, Isabelle. Tem aí embaixo uma câmera, certo? Aí embaixo tem uma câmera que está com a imagem aqui do meu computador. Vocês estão vendo? Uhum. Todo mundo consegue ver? E tem aí sorteio, ó, sortear. Tá? Quando eu clicar em sortear, ele vai escolher uma pessoa, obviamente, que a Aline Gonçalves não pode participar. Uhum. E André Miller também não pode participar. Tá certo, André? Veio um bater em mim agora. Pois vamos lá, pessoal. Tô brincando, André. Pode participar, tá? Então vamos lá. 1, 2, meia. Já. Isabelle Rayane. Sou eu. Isabelle, você ganhou o livro. Depois fique no finzinho da aula, tá? Para poder eu pegar o seu WhatsApp e a gente conversar. E vamos agora para a segunda pessoa. Valendo. Lucineide Souza Campos. Sou eu. Pronto, tem que falar. Se não falar, perdeu o livro. Lucineide, parabéns. Isabelle, parabéns. Okay? Obrigada. Fiquem agora no finalzinho que eu vou falar com vocês. Eu vou ver se eu tenho o WhatsApp de vocês para pegar o endereço e enviar o livro. Ok, pessoal? E o link para a matrícula do curso eu estou enviando agora lá no grupo. Como eu disse, os 20 primeiros já ganham um clube de técnicas e garante o desconto. O desconto, tá? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado por toda a paciência. Olha aqui, olha quem chegou, Otávio. Olha aí, Otávio. Muito obrigado pelo prestígio. Muito obrigado por Tira realmente... foto. Vou tirar, calma. Espera aí. Porque senão o pessoal tá saindo. Espera aí, pessoal. Fiquem aí. Vamos tirar foto. Calma. Não saio, não. Abram as câmeras. Gente, esse cabelo, Jana. Todo mundo abrindo as câmeras para a gente tirar foto. Eita, deixa eu abrir a minha. Peraí, deixa eu abrir a minha. Pronto. 1, 2, meia. E já. Pessoal, muito obrigado por tudo. Estou à disposição para tirar dúvidas sobre o curso de especialização. Ok? Quem quiser pode falar comigo pessoalmente. E as duas ganhadoras fiquem aqui 2 minutinhos, que é o tempo só de eu pegar o contato de vocês. Obrigado, André. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Janaína, Otávio, Mônica, Débora, Rosângela e a todo mundo que participou aqui. André, tu ligou depois que tirou a foto? É que eu fui vestir uma camiseta. Mas estava ótimo, gente. Parabéns. Beijo. Obrigada. Meu professorzinho tá aí.